Então, uma pergunta que eu tenho feito para Deus. Eu tenho feito uma pergunta a Deus. E qual é a minha pergunta? Minha pergunta que eu tenho feito a Deus, e foi uma pergunta que eu fiz ontem à noite a Deus, hoje cedo, foi tema, acabou sendo tema no finalzinho, quase chegando aqui no sítio, eu conversando, mostrando um pouco dos bairros aí para o Paulo. A gente acabou tocando o assunto, né? Por que há vários anos atrás, quando a maioria não, alguns de nós, agora nós não somos mais maioria, né? Os cinquentões, os quarentões aí não são mais maioria, somos minoria. Mas por que quando eu me converti e quando eu caminhava junto com meus irmãos, no início, há vários anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a impressão que a gente tem é que a gente tinha assim uma fome de Deus, uma sede de Deus tão tremenda, que nos fazia atravessar grandes distâncias para celebrar, para reunir, que nos fazia também enfrentar chuvas temporais, enfrentar também muito calor de ar-condicionado, assim, essa coisa do ar-condicionado, né, Modesto? O que nos movia assim, tão intensamente naqueles anos, quando as nossas condições eram muito mais precárias do que são hoje? A maioria não tinha carro. Lembro de enfrentar temporais como esse com filho no colo, com guarda-chuva e ônibus que não vem. E não era uma reunião domingo, eram 2, 3 reuniões no domingo. De manhã a gente ia, depois voltava, almoçava, depois voltava de novo, depois ia. Uma aventura. E fazíamos isso com uma alegria, um desejo grande de servir a Deus. E hoje a gente parece que a gente olha assim, e não é uma coisa dos cariocas, porque eu vim conversando com o baiano ali, o baiano vinha dando a mesma impressão dele, né? Então é uma coisa que está geral, em todo lugar que eu vou, eu viajo muito, como vocês sabem, tem um grupo de irmãos que se queixam, dizem, Franco, engraçado, parece que o povo hoje não tem ânimo mais, não tem aquela garra, não tem aquela fome. Será que o que está faltando, né? Então a pergunta que eu fiz a Deus essa noite foi essa. Eu falei, Senhor, o que está faltando? O que mudou? O que faz o povo ficar apático, acomodado? Por que as pessoas não desejam mais fazer discípulos como antes? Ser discípulo, mais do que fazer ser. Pagava um preço para aprender. Gente, eu lembro de irmãos que reuniam na minha casa, reunião de líderes na minha casa, eu morando em Realengo, irmãos que moravam em Santa Cruz. E não perdia a reunião em Campo Grande, só de Campo Grande ia. Isso toda semana, às vezes 2 vezes na semana. E o que mudou, amados? Essa entrevista eu faria com os pastores, eu daria o microfone para cada um. O que você acha que está faltando? Por que a igreja hoje, tendo muito mais, corresponde muito menos? Por quê? Será que nós estamos como a igreja de Laodiceia, abastados, ricos, e não temos necessidade de coisa alguma, e excluímos o Senhor da nossa comunhão? Será que o nosso problema é o evangelho que nós pregamos, que é o evangelho que não apresenta Jesus como Senhor, como autoridade máxima, como Deus digno de ser adorado? Será que o nosso problema está relacionado
ao modernismo, pós-modernismo, que gera muito conforto, muito lazer, muita diversão, muitas oportunidades, né? Parece que é festa todo dia, toda hora. O mundo, né, sai de uma festa, já anuncia outra, né? Sai carnaval, já fala do Dia das Mães, que já fala, parece que movimento do mundo, o mundo está fervilhando. Ou será que os problemas são menores? O que será, amados? O que será? Pensa um pouquinho aí. Quem aqui caminha com o Senhor há mais de 15 anos? Levanta a mão para eu ver. Mais de 15 anos. Quem aqui já teve que transpor grandes distâncias para celebrar num dia de domingo como hoje? Quem fez isso? Grandes distâncias. Com criança, né? A gente começou isso no grupo, né? Na terça-feira, né? Com criança, tal. Porque parece que quando nasce uma criança que os problemas vêm, né? Tem gente que quando nasce criança não faz mais nada agora porque tem neném. Neném não pode. Neném não pode. O que o neném não pode? Reuniões que não era uma reunião domingo, eram várias reuniões domingo. Quem encarou aqui mais de uma reunião por domingo? Levanta a mão. Ih, galera, tem uma turminha, tem uma minoria aí, mas tem. Aí tem. Que ia de manhã para a escola dominical, depois voltava a almoçar, depois ia para o grupo de visita à tarde, visitava a tarde toda, ou então ensaiava no coral, não sei o quê, e o culto da noite fechava o domingão assim, não é isso? Sem lembrar que a gente tinha reunião na quarta, na terça, na segunda, né? Oi? 6 horas da manhã, o culto matinal de domingo da manhã, de 6 horas. Esse aí eu gazetava quase todos, mas time da sexta. Covardia, né? 6 horas da manhã, né, cara? Rapaz. E hoje, a igreja hoje, ela desenvolve uma relação com essa estrutura muito menor. A gente não está dizendo que hoje a relação ela é ruim, porque na verdade todo o tempo que nós não estamos juntos celebrando é o tempo que a gente esperava que os irmãos estivessem se relacionando entre eles. O senhor presbitério vai lembrar aqui que eu às vezes dizia, gente, o pessoal não sai do sítio e vai ter comunhão, a maioria vai ver Faustão. Lembra disso, Marcão? Até Marcão lembra. Assim, o Marcão lembrar, fui insistente nisso, né, Marcão? Eu dizia, ó, não fica pensando que o pessoal sai daqui e vai almoçar junto, vai ter comunhão, vai não. Tem uma galera que vai ver Faustão, vai chegar em casa e dizer, opa, já cumpri a minha obrigação dominical. Agora eu vou ver televisão. Aí vai ver Faustão, ver outras coisas, passa o dia aí. Passa o dia aí. Eu quero ler um texto das Escrituras. Eu quero, na verdade, ler 2 textos das Escrituras com vocês. 2. Um texto primeiro que está em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo de número 15. Capítulo 5 de aos Coríntios, 2 Coríntios, versículo 15. Esse texto é um dos textos que mais confronta a minha vida, que mais me confronta. Diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Quantos encontraram? O que está escrito aí? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou. Você pode dizer amém ou não? Por que esse texto me confronta? Porque o meu foco sempre foi, acho que até porque eu ouvi muitas pregações e preguei muitas vezes também, João 3:16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E João, quando fala isso, João está explicando, João está contando uma realidade, um fato. Mas quando eu vou à pregação dos apóstolos, eu não encontro os apóstolos dando ênfase a esse amor de Deus por nós, no sentido de que Deus nos ama tanto, e ponto final. Mas a ênfase apostólica é o quanto amamos a Deus, que Jesus é Senhor, que Ele morreu para um propósito. E o propósito aqui de Coríntios qual é? Ele morreu para quê? Para que Jesus morreu? Lê aí. Para que os que vivem não vivam mais para os que vivem. Quem é que vive aqui? Quem é que recebeu vida? Como meu amado Jorginho bem disse aqui na sua oração. Quem é que recebeu vida, Jorginho? Quem é que estava morto? Quem é que era um galho seco de uma árvore qualquer? Como nós cantamos há muitos anos, né? Os galhos secos de uma onde ninguém... E aí? Quem é que era esse galho seco de uma árvore qualquer? Não era um galho na árvore, não, era um galho jogado no chão. Porque o galho na árvore ainda tem vida. O galho seco que Jesus encontrou, ele encontrou no meio da rua. Era uma vara sem vida. Que ele, por amor a ele mesmo, enxertou. Você imagina que ele pegou um galho e fez isso aqui, ó. Enxertou nele. E essa vida que estava nele foi para o galho enxertado. E o galho enxertado deu vida. E diz a palavra que se permanecermos nele, daremos frutos. E a vida que está agora em nós não é para ser vivida para nós mesmos, mas é para viver para quem? Viver para quem? É uma dívida, amados. Quem recebeu a vida para viver para quem deu a vida. Quem é que te deu a vida? Não, de verdade, quem é que recebeu vida aqui nesse lugar? Quem é que tem plena consciência? Eu estava morto e Ele me deu vida. Quem é que tem essa consciência? Alguém já cantou, né? Pois morreu a nossa morte, vermos sua vida, nos trouxe. Ademar gravou e cantou. Morreu a sua morte para vivermos a sua, mas vivia a sua vida como? De que maneira vivemos a vida dele? Porque alguém pode pegar a vida de Deus e fazer com a vida de Deus o que quer. Estava aqui com jovens no carnaval, eu tentando explicar à juventude que Deus quer o coração de cada um de nós integral, inteiro. Eu comecei a contar uma história que depois o Júnior veio aqui e deu um acabamento na história, mostrou um texto que ilustra a história. Falei, amados, imagina um homem rico que passando pelo mercado de escravos, vê uma escrava lá, linda, e ele vê a escrava e fica apaixonado pela escrava,
e vai lá e compra a escrava e leva para a casa dele. E a escrava está ali porque ele comprou. Mas ele não quer a escrava ali porque ele comprou. Ele quer o coração da escrava, ele quer amar a escrava e quer ser amado pela escrava. Então ele decide fazer uma coisa. Ele decide libertar a escrava. Diz: olha, acabou o seu jugo. Você é livre, vai embora. Faz o que você quiser. Fui fazendo um filmezinho aqui com os jovens aqui para ver se eles entendiam. Então ele foi para o campo, olhar o sol, falar com Deus. Foi lá para o campo. E já achando que a escrava tinha ido embora. Mas de repente, enquanto ele chorava com Deus lá, ele ouviu um barulhinho de um graveto quebrando atrás dele. E ele se volta e é a escrava. Ele diz: você não quer ir embora? Você não vai embora? O que está vendo? Estou te devendo alguma coisa ainda? E ela diz: não, eu não vou embora. Eu quero ficar com você. As meninas até respiraram aqui. Assim, ah! Gente, a relação que Deus quer conosco é uma relação de amor. Ele nos deu vida, é fato que a gente pode pegar essa vida e viver essa vida de qualquer jeito. Mas o que Ele espera, o propósito dele, é que a gente viva essa vida para Ele. Nós vamos descobrir, amados, mais cedo ou mais tarde, que viver a vida para nós mesmos não vai dar resultado nenhum. A gente vai descobrir isso. Os anos passam muito rápido. O tempo não perdoa. O tempo é cruel, até com meus cabelos. Ele não perdoa. Ele voa. O tempo passa, os problemas vêm, as lutas aparecem, as dificuldades surgem. Ora estamos no oásis, ora estamos na tempestade, na tormenta. O tempo não para e a vida não para. E é uma questão de tempo. A gente vai sentar em algum momento aí embaixo de uma árvore, sei lá, e vamos dar conta que tudo que nós vivemos para nós mesmos não redundou em nada, e que tudo que nós fizemos para Deus deu fruto, e um fruto que permanece, porque o ramo que está na videira dá fruto, e o seu fruto permanece. O nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. A nossa obra no Senhor, ela não é vã. Tudo que você fez para Deus, em Deus, com Deus, um dia você vai ver. Se você já não viu, se você já não está colhendo fruto, um dia você vai ver que o teu trabalho no Senhor, ele não é vão. Na verdade, o que fica de verdade, que prevalece, é o que faz a vontade de Deus, como Paulo orou, é aquele que faz a vontade de Deus, permanece. A única coisa que perdura de verdade é o que é eterno. Isso estou falando aqui nessa vida. Eu poderia sair dessa vida, transpor a eternidade. E quando deixarmos essa vida e chegarmos na eternidade, o que você acha que vai ser contabilizado lá? O próprio Senhor Jesus disse que nós não deveríamos acumular tesouros nessa terra onde dá ferrugem, dá traça, mas deveríamos construir um tesouro no céu. Onde está o teu coração, aí está o teu. Então nós temos até a possibilidade de construir algo na eternidade. Até isso a gente tem. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui. Falei: o que você acha de um homem que vai se aposentar, juntou todo o seu dinheiro, economizou por anos,
E ele quer construir uma casa muito boa, uma casa, a casa dos sonhos dele, com piscina, com vários ambientes diferentes, um lugar para receber os hóspedes de primeiro. O que você acha desse homem? Só tem uma questão: esse homem quer construir essa casa em Marte. Essa casa, esse projeto lindo todo, ele vai fazer em Marte. E alguém disse: pô, esse cara é maluco. Eu falei: maluco porque ele vai construir uma casa num lugar onde ele nunca vai chegar? Será que ele é mais maluco do que o cara que vai construir uma casa num lugar onde ele nunca vai ficar? Qual é a diferença de alguém que aposta tudo num lugar onde ele nunca vai chegar, para uma pessoa que aposta tudo num lugar onde ele nunca vai ficar para sempre? Qual é a diferença? Ambos são malucos. Jesus chamou o homem de louco. Ele prosperou muito, ficou muito rico, ganhou muito dinheiro e começou a falar ele com ele mesmo, porque quando o cara fica rico e ensoberbece, ele se perde, para de falar com Deus, começa a falar consigo mesmo. E começa a falar: o que eu faço com tudo isso? E ele mesmo diz para ele: não, vou derrubar aqui, vou construir mais lá, vou alargar, vou guardar tudo e direi a minha alma: folga, curte, desfruta. Conclui essa história diz assim: mas Deus fala com ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, seu louco. O que tu tens, para quem será? Os projetos, até os projetos, grandes projetos humanos, é loucura. Porque ninguém fica aqui para desfrutar nada. Nada. Você gasta tudo aí no teu sonho terrenal e daqui a pouco não vai ficar nada. Então, se você parar para fazer contas, você vai chegar a essa conclusão. Então, dizer: Senhor, a única coisa que vale é fazer a tua vontade, é te servir, é te agradar, mesmo que seja nas pequenas coisas. Você pode dizer amém? Romanos capítulo 14, quando Paulo está falando sobre a importância da tolerância para com os fracos na fé, e a importância também de não julgar os irmãos. Eu estou lendo Romanos, assim, principalmente os mandamentos, desde o dia do carnaval, quando a gente entregou os mandamentos lá para os jovens e pedimos que eles fizessem os vídeos, aqueles vídeos que estão na internet. Então, desde esse tempo eu estou lendo e relendo os mandamentos. Mas aqui tem cada mandamento é fundamentado numa verdade. Quando o apóstolo dá um mandamento, ele fundamenta esse mandamento numa verdade. Existem várias instruções na Bíblia que são verdades que fundamentam os mandamentos que são dados. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, se humilha. Quando a Bíblia diz se humilha, ele apresenta uma razão para se humilhar. Ele diz: porque Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes. Todo mandamento que tem na Bíblia está relacionado a uma verdade, está relacionado ao caráter divino. E aqui ele dá alguns mandamentos e ele diz, ele fala uma verdade no capítulo 14, versículo 9, que tem muita relação com o texto de Coríntios. Ele diz assim: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Foi precisamente para esse fim que ele morreu e ressurgiu. Qual foi o propósito?
para que Jesus morre e ressuscita? Qual é? 2 pontos. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Se eu pergunto assim, por que Jesus morreu? Por quê? Você pode me responder, Franco, ele morreu porque ele te amou muito e se entregou por você num plano do Pai, em obediência a esse plano, e é esse amor, isso foi o que moveu, esse foi o motivo de Jesus. Mas se eu pergunto assim, para que ele morreu? Qual o propósito da morte de Cristo? Você não pode dar essa mesma resposta. Você tem que me responder assim, Franco, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, para ser dono, tanto dos vivos quanto dos mortos. Quando eu pergunto assim, por quê? Eu quero saber o motivo. Quando eu pergunto, para quê? Eu quero saber o propósito. Motivo é uma coisa, propósito é outra coisa. Então, se nós enfatizamos apenas os motivos, mas Deus me ama, Ele morreu porque me ama, amém, glória a Deus, é verdade. Mas e qual o propósito dessa morte e dessa ressurreição? Paulo é tão claro, ele diz que mais precisamente, foi precisamente para esse fim, para esse propósito, que Cristo morreu e ressuscitou. Que propósito é esse, amado? Diz aí, fala você, diz, para ser Senhor. De quem, Franco? De uma turminha? De um grupinho? Da igreja? Não, Senhor de vivos e dos mortos. Jesus Cristo é o dono de tudo e de todos. Ele morreu e ressuscitou para esse propósito. E é por essa razão que o apóstolo também diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está dizendo, um dia isso vai acontecer, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E aí, amado, não é só língua de crente não, é língua de incrédulo também, de ateu, gente que viveu nessa terra e que disse que Jesus é um Zé Mané, que Deus não existe. Esses caras que falaram toda essa baboseira no mundo, que escreveram, que foram filósofos reconhecidos, adorados pelo mundo, essas línguas todas, assim como estamos vivos agora respirando, elas confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Todas elas, amado. Pode aplaudir o Senhor, que vai acontecer. Amados, nós não perdemos tempo em viver para Deus. Na verdade, nós não perdemos nada em viver para Deus. Se alguém decidir dedicar a vida a Deus integralmente, essa pessoa só vai colher frutos bons. Se você falasse, Franco, mas tem problema? Tem. Tem dificuldade? Puxa, como tem? Tem prova? Deus prova tudo. Prova fé, prova amor, prova fidelidade, prova as palavras. Deus é um Deus que prova a cada dia, como disse lá o Rick Warren, talvez ele estabelece, né, diz que uma das explicações para a vida é que
A vida é uma prova também, Deus prova. E é verdade, amado, Deus prova. Deus prova ou não prova? Prova ou não prova? É sempre maré mansa ou tem dificuldade, tem tribulação? Não vamos enganar ninguém. Não vamos ficar dizendo para as pessoas, amado, tu vem que vai ser um negócio maravilhoso. Não, amado. Você vem que Deus vai te provar no fogo. Inclusive o reino de Deus não é para covarde. Lá em Apocalipse está escrito que os covardes ficarão de fora. Deus não chama covarde. Na verdade o covarde nem quer ouvir o chamado. Tem um monte de gente hoje que é amigo do Evangelho. Sabe por que é amigo do Evangelho? Sabe por que não assume o compromisso? Porque é covarde. Tem medo de dar um passo e depois eu não sei, né? Não vou poder, aí não vai dar. Tem medo de falar que é cristão lá no trabalho e o cara cobrar dele vida, porque vão cobrar mesmo. Se você falar que é pai de santo, ninguém cobra nada de você. Se você falar que é qualquer religioso de qualquer religião, ninguém cobra nada de você. Mas o dia que tu falar, sou cristão, o cara olha para você, opa, é mesmo? Tu é cristão mesmo? Tu é crente, tu é Bíblia mesmo? Então vamos ver. E aí começa a marcar você. E qualquer espirro que você dá fora, o cara diz, mas você não é crente, cara? Então tem gente que tem medo dessa cobrança, medo de alguém dizer, aí você, ao invés de dizer, cara, eu sou crente, mas não sou perfeito ainda, ao invés de você assumir a tua fé e dizer, cara, eu estou em construção, Deus está trabalhando na minha vida, mas eu não abro mão de Jesus. Ao invés de dizer isso, prefere ser um crente 007, secreto. Diz que ama Jesus, mas nunca declarou publicamente que o ama. Quer namorar Jesus, mas nunca colocou uma aliança no dedo com Jesus, nunca assumiu um pacto com Jesus. Nunca de fato se aliançou com Cristo, de fato. Nunca botou aliança. Vive dizendo que ama. Como dizia lá para a namoradinha, lá, quando queria pegar a tua namorada, dizia assim, eu te amo, mas não diz para ninguém não, tá? É nosso, é um segredo nosso, só eu e você. Que mulher boba acredita numa conversa dessa? Quando o homem ama uma mulher, ele quer botar no outdoor, meu, grandão, eu te amo, quero casar contigo. É isso que ele quer, ele assume. Quando Deus nos amou, ele publicou do Monte da Caveira, colocou uma cruz lá no alto e disse, eu te amo. E essa cruz a gente pode ver até hoje, porque até hoje está estampado em tudo que é lugar. Você olha para a cruz e diz, Deus me ama. Deus não teve vergonha de dizer que te ama. Deus não teve vergonha de dizer que nos ama. Deus nos ama e Ele não tem vergonha de assumir esse amor. Nem Jesus, Ele disse que não tenho vergonha de chamar você de meu irmão. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmão. Deus não tem vergonha de nos chamar de filhos. Quantos podem dizer amém? Mas o homem tem vergonha de assumi-lo, de confessá-lo, de viver para ele. E essa vergonha, covardia. E eu não falo porque eu sou diferente de você não, tá? Acho que estou falando assim porque eu assumi de cara. Tá, parece não, nego. Eu, quando comecei a receber a verdade, eu tive vergonha também, eu me acovardei a dessa. Covardei, eu fiquei ouvindo a palavra, e fiquei, pô, é verdade, essa palavra é verdade, mas eu não assumia compromisso com ela. Até que um dia, um pastor pregou a minha vida inteira, falou tudo que eu precisava ouvir, me chamou e eu não fui. Não fui, peguei minha bolsinha, tinha um 38 e a Bíblia. Denise até falou, por que esse revólver é a Bíblia? Sei lá, pô. Tudo perigoso, né? Botei a minha Bíblia e fui num caminhozinho assim escuro com Denise. E o Espírito Santo, que eu não conhecia ainda, ele falou assim: interessante, né? Carnaval, você sai de mulher. Quando está bêbado, fala um monte de besteira, drogado, cai na rua. Um dia lá em Nova Iguaçu, você acordou com um cachorro lambendo a tua cara. Literalmente, o cachorro lambeu a tua cara. E você levanta de tudo isso e vive como se nada tivesse acontecendo.
Você vai para o teu quartel de novo, vê aqueles teus colegas de novo, você tem maior cara de pau. E agora o homem falou lá de Jesus, falou a verdade que está dentro do teu coração, e você tem vergonha de assumi-lo. E eu fiquei me lembrando, olha, o caminho todo foi esse. Eu me lembrei, vestido de mulher no carnaval, rebolando, dando beijo na boca de todo mundo. Me lembrei, drogado, bêbado, na vala, no curral das éguas lá, quando caí lá, fiquei na lama. Me lembrei daquele lixo todo, e falei, engraçado. Depois, no dia seguinte, eu tinha cara para olhar todo mundo. Por que agora eu não consigo assumir Jesus publicamente? Por quê? Só que tinha uma resposta: covarde. Você é um covarde. Depois, olhando a Bíblia, vi que os covardes ficarão de fora. E aos poucos, por misericórdia e graça de Deus, porque pela graça, Deus começou a me injetar uma coragem. Começou a me injetar, até o dia que eu assumi publicamente a minha fé. E assumi, mas não foi fácil não. Foi um tempinho ouvindo, e concordando, e crendo, e até reproduzindo algumas vezes. Muito interessante isso, porque às vezes a mulher diz assim, meu marido não é crente, mas ele prega. Falei, precisa ver, que beleza. Falei, sem vergonha, já ouviu, já crê, já está pregando, mas não assume. Tem um monte de homem, vou falar com os homens agora, que tem histórias inacabadas. Tem homem que até hoje tem mulher que não casa com ela, e acha que vai ter a mesma relação com Jesus. Você está enganado, meu filho. Está me ouvindo pela internet, me assistindo? Está enganado, está redondamente enganado. Você não pode. Com Jesus não tem essa relação avacalhada, sem compromisso, não dá para dizer. Por quê? Porque ele morreu para um propósito, ele ressurgiu para um propósito, para ser o dono das nossas vidas. Quantos me entendem podem dizer assim, amém? E esse compromisso com Jesus, ele é assumido quando alguém de verdade rende tudo a ele. E assume ele publicamente, sem medo. Assume ele publicamente sem vergonha, sem covardia. Senão nós vamos ficar por aí dizendo, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Como eu já falei aqui também um dia, lá no mercado com Denise, um homem grande falou, voz forte assim, uma coisa eu sei, Jesus me ama. Me lembrou até Luiz Amadinho, assim, aquela voz grossa. Jesus me ama. Um monte de gente em volta dele, olhei para ele, falei, ele deve estar dando alguma desculpa. Quer dizer, uma coisa eu sei, Jesus me ama, alguém devia estar cobrando ele alguma coisa, né? Toma uma decisão, acerta a tua vida. Uma coisa eu sei, Jesus me ama. Eu parei de pegar o que eu estava pegando, falei, olhei para ele, com todo respeito, até porque ele era bem maior do que eu, podia se fezar ali, né? Falei, rapaz, você falou uma coisa tão legal, tão verdadeira, e ele gostou, né? Falei, você falou uma verdade tão tremenda, Jesus te ama mesmo, cara. Agora eu tenho uma pergunta para você, ele, qual é? Falei, você ama Jesus? Como assim? Não, essa é a pergunta que não quer calar. Deus procura, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Amado, Deus nem te procura, porque Ele sabe onde estão todos que Ele ama. Ele ama o mundo inteiro. Deus amou o mundo. Para onde Deus olha e vê gente, Ele ama. Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Agora eu te pergunto, por que o Pai procura verdadeiros adoradores? Não falei para quê, eu estou perguntando por quê.
Por que o pai procura? Se você estivesse hoje falando assim comigo, Franco, estou procurando um emprego, o que eu ia pensar? Está fácil o emprego? É difícil. E por que o pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade? Por quê? Por que, amado? Porque está difícil de achar. Essa é a verdade. Não é igual banana na feira. Está fácil. Não, é difícil. Deus procura, diga comigo, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram. Nós podemos dar qualquer desculpa, Paulo, para a nossa geração ser uma geração débil. Essa geração, a gente vive nela, porque ela vai passar. Se Jesus não voltar, ela vai passar como passaram várias gerações antes da nossa. Mas uma coisa eu sigo crendo, e você também: o Pai procura verdadeiros adoradores. E Ele vai achar lá na Bahia, no Rio de Janeiro, algum canto, Ele acha. Ele vai achar gente que não vai colocar obstáculo para adorá-lo. Ele vai achar gente que vai pagar qualquer preço para andar com Ele. Ele vai achar gente que vai renunciar a tudo para ser um discípulo de Jesus. Ele vai achar gente assim, ainda que sejam poucos, talvez não sejam muitos. Se Ele está procurando, talvez não sejam muitos realmente, mas Deus segue procurando. Você pode dizer amém ou não? Alguém pode ser um crente meia boca, ouvir essa verdade e se arrepender de coração e dizer: Senhor, eu quero ser encontrado. Eu quero ser encontrado, e abrir teu coração para Deus fazer tudo. Isso pode acontecer hoje, na tua vida, na minha vida, qualquer tempo. Amém? Quantos podem dizer amém? Eu estou achando vocês assim meio assustados, é impressão minha? Estão em paz? Estão tranquilos, amados? A minha reflexão é em cima da pergunta que eu tenho feito a Deus, mas eu acho que a resposta que Deus me dá, que eu não quero entender e ouvir muito, é essa: é que o problema é que quando Deus encontra alguém, Ele encontra alguém. Eu vou citar o caso do Paulo, porque é uma realidade. Ele falou: Franco, eu me converti, eu estava distante do meu pastor, sei lá quantos quilômetros. Sobral estava em Salvador, você já estava em Tuberá, não? Oi? 300 quilômetros distante do pastor dele, 300 quilômetros. Ele falou: não tinha discipulador, não tinha nada. Tinha grupo caseiro, tinha ninguém em cima ensinando. Ele que ia atrás, 300 quilômetros atrás do pastor dele. E como Paulo, tem outros que, quando entendem o reino de Deus, pagam qualquer preço e acha que tudo é barato, e acha que nunca é suficiente o que faz para Deus. Como aquela canção do Adrian Romero: ainda que eu passe toda a minha vida no teu serviço, não vai pagar um fio de cabelo daquilo que tu fizestes e daquilo que ainda tu fazes por mim. Você pode dizer amém ou não? Toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho, amados, não vai pagar nada. Não tem preço que Jesus fez. Não tem preço. Não tem preço. Tudo que a gente faz não paga. Não tem preço. Você pode dizer amém? Pode dizer amém de verdade? Teu coração? Com o teu coração? Vamos orar então. Minha única palavra é que o Senhor nos encontre. Eu digo nos encontre porque eu me incluo integralmente nessa palavra. Eu não me acho nem um pouco discípulo consagrado, maduro. Outro dia uma moça aqui perguntou no retiro: como é que é a vida de vocês? Vocês pecam? Pergunta que se faz:
peco ainda, pra caramba. Hoje eu tive que sentar com a irmã para pedir perdão. Aqui. Quer saber se eu peco? Pergunta às pessoas que eu peço perdão a elas. Peco. Eu não gosto de pecar. Mas peco. Mas também não desisto de Jesus. Eu sei que não tem outro caminho, outra solução para a minha vida. Não tem. E eu sei que tudo que eu viver para Ele vai ser bom. E tudo que eu viver para mim vai ser ruim. Eu sei que eu sou um galho seco, que Ele me encontrou e me enxertou nele, na vida dele, para viver para Ele. Meu pecado foi um pecado muito triste. Eu estava à mesa com a minha esposa, um irmão estava contando uma história que aconteceu recentemente, de telefone sem fio. O irmão estava contando que lá no presbitério os irmãos estavam preocupados com o Cidinho, com o pastor da igreja lá na Zona Norte, porque a notícia chegou para os irmãos que o Cidinho estava mal da laringe, da faringe. Notícia equivocada. E à medida que ele foi contando, eu já me precipitei, e Denise ainda falou comigo, Franco, peca precipitado. Eu me precipitei e lancei juízo sobre uma pessoa. Eu falei, só pode ter sido fulano, que estava lá e tal, falou. E quando o irmão terminou de contar a história, eu estava envergonhado, porque não tinha nada a ver. E ainda que fosse a irmã, não tinha que ter falado nada. Eu falei, cala a boca. Fala, por quê? E aquilo ficou me angustiando. Primeiro que foi vergonhoso, que estava diante da minha esposa. E depois fica me consumindo, que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso lançar juízo sobre uma pessoa? Telefone sem fio acontece toda hora, um monte de gente vai passando por outro, quando chega lá, no final da história é mentira, é fofoca, um monte de história. Mas, o que eu tenho com isso? Por que eu tenho que abrir minha boca e falar? Dá tristeza. E depois eu não consigo olhar a pessoa. A irmã nem sabia da história, eu meti ela no meio da farofa que ela nem sabia. Mas eu tenho que. Como é que é ver a pessoa que você julgou erradamente? Nem consigo. Aí vai, é um processo doloroso, vergonhoso, humilhante, mas necessário. Amém? Porque eu sei que tudo que eu faço por minha própria causa dá nisso, dá pecado. Mas tudo que eu faço por causa de Jesus vai dar algum fruto em algum momento. Amém? Ele não falha. Jesus não falha nunca. Isso você pode garantir a pessoa que está vindo. Tu pode dizer, tu vai ter problema. Problema você vai ter. Mas não vai ser como no mundo, que você estava sozinho, desamparado. Porque o teu Deus jamais te desampara. As tribulações virão, mas não serão como no mundo. Por quê? Porque o teu Deus, Ele está contigo todo o tempo, Ele não te deixa só. Ele passa contigo no vale da sombra da morte, mas passa contigo. Ele não te abandona quando o barco está afundando. Ele te faz andar sobre as águas. Ele estende as mãos para você. E Ele também vai fazer coisas por você inimagináveis. Ele vai fazer coisas por você que você nem imagina. Ele vai atender as tuas orações muito acima das tuas orações. É infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então estar com Ele é garantia de vitória. Nós entramos no campo de batalha para lutar, mas não é para vencer, porque vencedores nós já somos. Somos mais do que vencedores. Você pode dizer amém ou não? Nós entramos para lutar porque a vitória já foi dada, já foi entregue. Mas a gente tem que lutar. Puxa a espada e luta, certos de que a vitória é nossa. Amém?
Então, estar com Deus é tudo de bom. Isso também tem que ser dito. Isso não pode ficar oculto. Amém? Tem momentos difíceis? Tem. Mas enfrentamos cada um deles com a certeza da vitória. Vamos passar e vamos vencer em nome de Jesus. Deus é fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Você pode dizer amém? Fiel é Deus. Fiel é Deus. Não há outro como Ele. Cantamos aqui. Não há nenhum Deus como Tu, Senhor. Não há. Vale a pena te seguir e te servir.